irmãos se desligasse das coisas lá fora. Não é todo dia que eu consigo estar aqui com vocês. Eu trabalho na carreta, eu viajo, só eu sei o quanto é difícil eu estar aqui hoje. Tá? Estou enfrentando uma situação difícil aqui na empresa. Então eu gostaria que os irmãos, sabe, cuidadosamente, se ligasse lá de fora, esquece um pouquinho, vamos olhar aqui para o irmão que está caminhando, que está aprendendo, tá bom? Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, a gente vai ver que, de alguma forma, Adão, ele se distanciou de Jesus. Jesus não se distanciou nem dele e nem de ninguém. Quando a gente olha para aquilo, o entendimento que eu tiro é que no Antigo Testamento, Adão, ele ficou com vergonha do que aconteceu e ele se escondeu de Deus. Deus já sabia o que ia acontecer. Mas quando a gente olha, aleluia, para o Novo Testamento, Mateus capítulo 2, versículo 2, a gente vai ver que o pecador procura Deus. Foi igual foi dito aqui: nenhum de nós somos melhor do que ninguém. A hora que a gente achar que a gente é melhor que alguém, a gente tem que olhar para dentro de nós. A hora que a gente pensar em apontar o dedo para alguém, a gente olha para dentro de nós. Olha para dentro de nós. Eu sei que tem pessoas aqui, eu não vou citar o nome da irmã, mas eu sei que ela não está bem. Ela está passando por situação. Esses dias ela conseguiu algo na vida dela, foi tremendo, ela deu testemunho, eu estava lá, eu assisti, eu vi, eu ouvi, mas eu sei que ela não está bem. Às vezes eu oro, e às vezes Deus me mostra alguns irmãos que não estão bem. E tem até, às vezes Deus ele fala assim para mim: você vai fazer isso por ela, você vai fazer isso por ele. Isso é Deus. Independente se você vai aceitar ou não, é Deus que está colocando no teu coração. Então nunca, irmãos, nunca chegamos ao ponto de pensar que nós somos melhor do que alguém. Afasta das pessoas que às vezes vai te colocar algo inseguro na tua vida, porque Deus, ele é seguro. Deus, ele acrescenta algo em nossas vidas. A Bíblia diz que o ladrão, ele vem a você matar, roubar, destruir e tirar a nossa paz. E tira. João capítulo 10, versículo 10. E tira. Uma faísquinha que você dá, algo que você dá, destrói tudo que você fez diante de Deus. Quando a gente olha o ladrão, ele vem a você matar, roubar, destruir, o ladrão, aleluia, ele não aceita o seu tempo de cristão, ele não aceita o seu tempo de evangelho, ele não aceita o seu tempo de pastor. O modo que você dá, você caiu. E o que mata as nossas atitudes erradas, o que mata a nossa boca de falar coisas inúteis, é a carne. E o que mata a carne, a prática da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Eu não quero ser aqui, irmãos, melhor do que ninguém, porque eu, coitado de mim. Mas que possamos, igual o pastor Paulo falou, que possamos crescer juntos, um ajudar o outro. Hoje de manhã eu estava emocionado, chorando. Ontem a gente fez uma missão de estar entregando panfletos e chegou numa situação de nós irmos embora. E eu vi aquela criança ali, o filho do pastor, ele nos ajudando, ele cansou, mas ao mesmo tempo ele não queria que nós fôssemos embora por causa dele. Ele queria continuar ali. Ele não queria que nós fôssemos lá, deixasse ele e nós ficássemos. Sabe, eu cedo acordei e Deus falando assim, aleluia. Deus falando assim, para nós sermos unidos igual uma criança. Sabe? Esqueceu um verbo, o ego, sabe? Eu sei, eu quero, eu posso lá. A pessoa, às vezes, se a gente for olhar, irmãos, dentro de cada um de nós é colocado o Espírito Santo, o dom gratuito de Deus. Isso está lá em Efésios capítulo
4, versículo 6, que existe um só Deus. No versículo 7, foi dado a cada um de nós. Então, que possamos saber trabalhar com esse dom que Deus tem nos dado, que é o amor, a gratidão. O irmão Rafael falou aqui também, falou, todo dia o irmão me manda áudio. Irmão, não é fácil levantar de madrugada. Não é fácil. Faz um teste hoje. Levanta 3h30, 4 horas da manhã, levanta. Abre a tua Bíblia e vai ler também. Aí você chega às vezes na igreja, leva um carro, leva dedo. Aí você corre para a igreja, mas às vezes vem um anjinho e fala algumas coisas que estão acontecendo. Você acha que não entristece? Entristece. Mas que possamos ser firmes, igual esse ator que foi. Amém? Como a hora está passada, mas eu quero que os irmãos prestem bem atenção, o máximo que você puder. Às vezes me dá uma oportunidade, eu acho que eu tenho que vir aqui pregar 2 horas, porque eu me empolgo na Bíblia, eu fico maravilhado com tudo que Deus tem me dado. E quando a gente olha aqui, capítulo 9 de Atos, a gente vai ver a respeito de Saulo. Versículo 1 diz assim: respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2: pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, as conduzisse presos a Jerusalém. E indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. E caindo em terra, versículo 4 em diante, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse ao Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Glórias a Deus. Esse homem, Saulo, ele perseguia os evangélicos, ele perseguia os cristãos. E quando a gente olha para essa palavra, a gente vê, por isso que eu falei para os irmãos, preste bem atenção, sabe? Alguma coisa que alguém não entender, alguém deve ter meu telefone, pode mandar um áudio para mim perguntando: irmão, você naquela pregação, você naquela explicação, tem como você me falar algo melhor? Sabe? Não traga isso para você particularmente, mas traga isso para o teu crescimento. Pega as coisas boas, não pega as coisas ruins. As coisas ruins não nos pertencem. Ouça coisas boas e memorize coisas boas na tua vida. Esse homem, Saulo, conhecido na Bíblia, ele estava perseguindo os crentes. Quando nós perseguimos algumas pessoas, às vezes de várias direções, com fofoca, calúnia, defamações, às vezes a gente está matando o irmão, matando o próximo, desviando a atenção de pessoas. E quando a gente olha para esse homem, ele persegue os crentes. Jesus foi ter um encontro com ele, e olhando para ele, falou: por que tu me persegues? Resumindo, às vezes a gente acha que a gente persegue alguém da igreja, mas nós estamos perseguindo Deus. Porque Deus tem um cuidado por cada um de nós. Deus tem um amor incondicional por cada um de nós. Às vezes a gente acha que a gente está levantando uma calúnia escondida de alguém, aleluia. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo fundamental contra alguém, contra o cristão. A gente está fazendo contra Deus. Muito cuidado, irmãos. Às vezes a gente olha para a Bíblia, a gente lê: mas ele perseguiu os crentes, e Deus foi lá e fez isso com ele. Cuidado. Olha o que aconteceu com esse homem. Versículo 7: e os homens que iam com ele pararam espantados,
ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Irmãos, esse homem, pela luz de Deus, quando Deus apareceu perante ele, porque Deus, ele aparece para você. No seu interior você sente que você está fazendo a coisa errada. Eu sinto. Foi que nem eu disse, o dom foi dado a cada um de nós. Por isso que às vezes a gente faz algo e depois a gente sente aquela dor, sente aquele peso. Mas eu queria desabafar. Não sei o quê. Aí o pessoal, não sei o quê. Irmãos, o que eu muito vejo, eu vejo, é que as pessoas falam assim: o inimigo colocou isso na cabeça. Eu estava lá na casa de fulano, a hora que eu pensei, eu caí no ciclano. Eu estava lá na casa da namorada que eu vi, caí. Veio um negócio do inferno, entrou dentro da minha língua e fez com que eu falasse mal do ciclano, da ciclano. Há poder no sangue de Jesus. E muita coisa a gente coloca a culpa no chifre. O inimigo, ele pode nos influenciar a querer fazer algo, mas quem toma atitude somos nós. Eu já passei por isso e passo. Quando a gente olha em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer o quê? Vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e encontra. Mas sabei que essas mesmas tentações acontecem com cada irmão, cada amigo. Por isso que nós não podemos apontar o dedo. Devemos orar pelas pessoas, nunca apontar o dedo. Orar, não levantar falta de testemunho, não levantar calúnia. Isso é em qualquer lugar, irmão. Vai falar mal de alguém? Abre a Bíblia, vai ler a Bíblia. Vai falar mal da igreja? Abre a Bíblia, vai ler a Bíblia. Não desmotive pessoas. Eu já passei por isso um dia. Já olhei para pastores e minha esposa falava: não faz isso. Porque tinha pessoas do lado desmotivando eu. E eu estou aqui. Porque Deus usou minha esposa para falar comigo. E vai usar cada um de nós aqui para falar com pessoas que estão perdidas lá fora. Aleluia! O que Deus fez com esse homem aqui, Ele vai fazer com cada um de nós, porque Ele fez comigo. Mas isso é para nós dar continuidade. Jesus deixou esse homem cego, mas os planos de Deus, eles são perfeitos. Jesus vai levantar quem? Ananias. Jesus vai levantar o pastor Valdirino, vai levantar o pastor Juvino, vai levar a irmã das Neves, vai levantar qualquer um de nós para orar por aquele, porque esse homem estava no caminho errado. Esse homem estava perseguindo os crentes, esse homem estava perseguindo aqueles que levavam o evangelho. Quantos de nós aqui não somos perseguidos? Devemos ver o que a gente fala, o que a gente faz, porque Deus não brinca de ser Deus, o inimigo também não brinca de ser inimigo. Amém? Vamos lá para frente. A gente vai ver ali, lá ele estava cego. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. A gente estava lá no 9, agora a gente está no 13. Amém? Glórias a Deus. Aqui, às vezes, há alguns anos atrás, eu chamava Saulo. Pela misericórdia de Deus, a Bíblia diz em João
capítulo 15, versículo aí 16, 17, 18, 19, e Jesus vai dizer o quê? Não escolheu vós a mim, mas eu vos escolhi. Então, se Deus nos escolheu, é porque Ele tem o quê? Um plano para cada um de nós. Amém? Então, a gente olhando para essa palavra, a gente vai ver que quem era Saulo passei a ser Paulo. Paulo teve o quê? A primeira viagem missionária. A primeira viagem, a primeira missão. E quando a gente, no decorrer desse livro, a gente vai ver que Paulo, ele percorreu por 40 cidades, 40 países, 44. Ele percorreu o mundo. Ele era perseguidor. Ele era algo que era contra os princípios, vontades de Deus. Para Deus, irmãos, não existe algo que Ele possa fazer. Tudo é possível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para mim nada é impossível. Tudo é possível. E quando a gente olha aqui no versículo 9 de Atos capítulo 13, versículo 9: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Isso está no versículo 10. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, eu estou mostrando para vocês na Bíblia, tá? Eu estou resumindo. Gostaria de ficar aqui 2 horas, porque o que Deus fez na vida desse homem é tremendo. É algo de você olhar, ler na tua casa, refletir, parar, falar: peraí, é tempo ainda de pedir um perdão, de pedir uma desculpa, me ajuda, me ensina. É tempo para cada um de nós. Pastor, está acontecendo isso comigo? Ou irmão, está acontecendo isso comigo? Leva a Bíblia. Aqui, qualquer irmão que me encontrar com uma bolsa preta nas costas, eu estou com minhas Bíblias. Qualquer um que me encontrar de carro na rua, eu estou com minhas Bíblias. Porque a hora que eu vou falar de alguém, eu leio a Bíblia. É melhor. Vamos falar de Deus, vamos falar da vida dele. Ele se defende por si próprio, vamos falar dele. Vamos falar coisas boas, porque isso edifica nós, edifica irmãos. Amém? Quando a gente olha lá no versículo 12, no versículo 13 também, a gente vai ver que esse homem, o apóstolo, ele nasceu em um ambiente fariseu. Ele nasceu algo assim. Quando a gente lê aqui, a gente estuda, a gente vai ver que ele nasceu em um ambiente fariseu, totalmente diferente do que ele se tornou na Bíblia. Amém? Vamos passear na Bíblia, irmãos. Vamos lá na segunda viagem missionária, capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou como um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A gente, olhando para a visão de Paulo, olhando para cada um de nós, olhando para o nosso interior, a gente consegue ver o que estamos plantando, o que estamos fazendo na nossa vida, com esse pouco tempinho que nos resta. Quando Saulo passou a chamar Paulo, isso também está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que às vezes os próprios familiares se levantam, amigos seu irmão. Deus vai apresentar pessoas boas na sua vida. A hora que você vê que tem pessoa acrescentando fofoca na sua vida, afasta, sai fora,
fuja da aparência do mal. A hora que você vê camarada querer cortar o dedo na sua casa, sabe, no seu conviver com os irmãos da igreja, afasta, sai fora. Eis quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que Saulo morreu, passou a se chamar Paulo, diante das possibilidades que Deus determinou para ele. Amém? A história é linda, irmão. Se a gente for aqui, a gente fica a noite inteira. A história é linda. Terceira viagem de Paulo, está lá em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, terceira viagem de Paulo. Capítulo 19, vamos capítulo 19, irmãos. Capítulo 19, versículo 20. Lembrando, irmãos, tá? É um texto que eu escolhi para hoje, que é de missões, né, pastor Rodrigo? É um texto grande, né? Convido aos irmãos, se puderem ler em casa, é grande, tá? Prepara lá uma jarra de suco, jarra de água, mas é maravilhoso, é lindo demais. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 19, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Versículo 21. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também em Roma. Essa viagem de Paulo constitui 4 viagens que vai terminar em Roma. Por isso que ele cita aqui Roma. Até aqui nós falamos de 3 viagens, mas se a gente olhar para o versículo 20, a gente está vendo aqui que a palavra de Deus crescia. Observe, irmãos, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A gente olha para isso aqui e a gente vê que a palavra de Deus crescia. Não está falando igrejas. Quando Jesus menciona a palavra de Deus crescia, os irmãos cresciam. Deus não habita em paredes. Os habitantes aqui são cada um de nós. A igreja aqui é cada um de nós. Por isso que é importante a presença de cada um de nós aqui. Se nós não viermos, de nada a gente sabe o que acontece. Então, às vezes você vai ouvir alguém falar assim: isso aqui é pro ímpio, tá? Isso é que muitas das vezes nunca tem tempo para Deus. Tem tempo para outras coisas, mas nunca tem tempo para Deus. Parece que é cozinha. Você vai ouvir às vezes no seu trabalho, em algum lugar. Você vai ouvir às vezes no seu trabalho, no mercado, onde você for. Você vai ouvir pessoas que não conhecem, vai falar assim: ah, mas Deus não habita em paredes, Deus não habita lá, não sei o quê. A igreja é você. Pode Deus não habitar em paredes, mas Deus habita dentro de você. Aleluia. É você que tem que tomar uma decisão de certas amizades. Saber o que você lê, saber o que você ouve, ver as suas amizades. Você tem que ver isso. Excluir aquelas coisinhas lá do celular que não acrescentam, não influencia em nada. É isso que funciona. É assim que ela não. Entendeu? Então, você vai ouvir pessoas falar: ah, Deus não habita lá. A gente vai olhar para esse versículo, vai ver que a palavra do Senhor crescia. Isso quer dizer, os irmãos estavam crescendo, decorrente, aleluia, decorrente daquele homem que Deus tem levantado. Por isso que hoje existe a
pastores da nossa igreja. Deus tem um ritmo em cada um deles. Aí eles têm que administrar o trabalho, administrar a família, administrar a igreja. Deus fez isso com Paulo, independente do que vai passar. Deus fez isso com Paulo. Amém? A quarta e última viagem vai estar no versículo, vai estar na último capítulo, capítulo 28. Precisamente pode ser no 27, mas não pode ser no 28 mesmo, para nós resumir, para nós terminarmos. Lá na sua casa, irmãos, quando vocês puderem ler, vocês vão ver a respeito do naufrágio. Você vai ver uma passagem ali que, mesmo Paulo estando numa situação difícil, você vai ver lá no Atos 27, versículo 33 em diante, você vai ver ali que, mesmo Paulo estando naquela situação de perseguição, prisão e outras coisas, ele se preocupava com outras pessoas. Por mais que você não esteja bem, se preocupe com nós. Deus vai te dar de novo, de saúde, de alegria, de alguma forma Deus vai te dar. Faça o bem sem olhar